Fala aí, meu caro ouvinte, aqui quem fala é o Eneirado, comentarista dos canais ESPN e Fox Sports, e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Dá o play aí, hein? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos trazer a segunda parte do Early Top 24 do Fantasy Draft 2021, que são aqueles caras que seriam as minhas escolhas na segunda rodada, sempre, claro, baseado no valor dos jogadores, o que eu espero deles no próximo ano. Na última semana, no dia 10, a gente fez os primeiros 12, então toda a primeira rodada. Entrei em detalhes mais naqueles jogadores que eu entendia não ter ainda falado sobre eles em outros podcasts, né, como o do First Rounders. Então eu foquei um pouquinho mais nesses caras que não foram First Rounders em 2020, e agora a gente tem alguns nomes diferentes, alguns nomes que eu também já tinha comentado sobre os First Rounders, e por que eu coloquei eles nessa segunda rodada. Tem gente que caiu, tem gente que não apareceu aqui, então vai ser bem bacana essa segunda parte. Antes de começar a falar das notícias, queria lembrar você de assinar o nosso podcast, seja ele na sua plataforma preferida, seja no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim, qualquer um. E onde puder, deixar 5 estrelinhas para ajudar sempre. Eu não sei até que ponto que ajuda isso, mas deixa lá 5 estrelinhas. Ou deixa uma também, né? Vai que tu não gosta do podcast, ou só não gosta da minha voz e não, sei lá, faz o que tu quiser. A opinião é tua, tu dá se tu quer, se tu não quer, tu não dá, e assim por diante. Então, assina nas plataformas, para você sempre receber primeiro a atualização. Sempre vai pingar aí no teu uma notificação dizendo, ó, podcast Fantasy Futebolista caiu no servidor, já pode ouvir ele. Eu sempre vou gravar agora na off-season, provavelmente nas quartas-feiras à noite, então na própria quarta-feira à noite já está disponível. Se você vai para o trabalho de manhã cedo na quinta-feira, pega um trânsito, cara, já vai ouvindo, já vai se inteirando, sempre trazendo notícias atualizadas. A gente tem Free Agency agora, porém eu não vou trazer nada de Free Agency hoje. Eu vou trazer na semana que vem um episódio somente de Free Agency, todos os impactos causados pelos jogadores envolvidos, quem foi trocado de time, enfim, esses caras aí. Não vou trazer impacto de jogador que não saiu, ou como é que fica a situação do corpo de recebedores do Jacksonville Jaguars com a chegada do Marvin Jones. Não vou falar isso, eu vou falar do Marvin Jones lá, não vou falar dos caras que estão lá. Tá certo que de repente eu fale um pouquinho, mas assim, não é essa a ideia. Ou, por exemplo, como é que fica lá os wide receivers do Detroit Lions. Não vou entrar em detalhes quanto a isso, né, um cara que não teve modificação nenhuma. Então, Free Agency semana que vem, dia 24/3, todos os impactos do Fantasy na Free Agency. Se você tem um amigo que ainda não ouve podcast, manda para eles, que isso é importante, ainda mais se você joga a Liga Dynasty. É uma oportunidade de você pegar algumas dicas, algumas situações bem importantes, e para a gente ficar de olho nessa off-season até a temporada começar. Além disso, lembra de seguir a gente lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, principalmente no Instagram, por lá que a gente troca uma ideia, por lá que a gente tem todo o conteúdo visual, então tudo vai estar por lá, todas as notícias da Free Agency. Não vou trazer breaking news, com certeza não. A ideia é justamente trazer um texto, falar um pouquinho sobre o que aconteceu, quais são os impactos disso no nosso Fantasy, no Fantasy Game. Então, não espere que tenha breaking news lá, por favor. Não. Daqui a pouco, semana que vem, vai estar saindo notícia ainda dessa semana, porque estou trabalhando um texto por semana, um texto por dia, desculpe. Então a gente quer levar isso de uma forma muito mais tranquila, suave, até porque a off-season é enorme, então a gente tem tempo ainda. Lembrando que a gente ainda não chegou naquela fase, a gente ainda tá tranquilo. O Super Bowl foi um mês atrás, um pouquinho mais de um mês atrás. Agora a gente tem ainda o draft, então fica ainda toda essa situação. O período do draft até o início da temporada é um pavor. Quem acompanha a NFL sabe disso. A gente para de falar de uma forma é triste. Então a gente tem bastante assunto até lá. Depois começa um mocks, tudo tem muita coisa nessa off-season ainda. Então não esqueça, semana que vem
free agency e seus impactos no fantasy aqui nesse podcast. Mas para trazer algumas notícias que não são relacionadas à free agency, parece que são, mas não são. A gente teve a questão do Mark Ingram, que havia sido dispensado em janeiro pelos Ravens. Ele agora assinou com a equipe do Houston Texans, então nessa situação de reformulação do elenco. Falei 2 semanas atrás sobre o David Johnson, que ele tinha ainda a oportunidade de ser um cara interessante na metade do draft. Com a chegada do Mark Ingram, isso diminui um pouquinho. Não tira ainda a possibilidade de ele ser um running back 1, muito pelo contrário, até porque a gente viu o Mark Ingram já tá bem na decadência, né? Não é mais aquele Mark Ingram da primeira temporada nos Ravens, daquele cara do Saints. Então não esperem muito do Mark Ingram. Ele é um cara assim para te draftar lá nas rodadas finais ou nem draftar ele. Haja visto em 2020 como é que foi a situação dele, principalmente quando o J.K. Dobbins começou a ter mais volume. Ele perdeu snaps, inclusive, pro Gus Edwards durante a temporada. Então, ele não é mais aquele cara. O David Johnson também não é mais aquele David Johnson. Ele também já tem uma idade avançada. Eu não duvido nada vindo do draft incomodando esses veteranos lá na equipe mais, tá? Até porque eu não esperava essa chegada do Mark Ingram, que volta a se reunir com o David Culley, né? Hoje o head coach da equipe do Houston Texans. O Houston Texans que está se fazendo algumas movimentações para tentar ser competitivo, tentar dar um alento para o Deshaun Watson, mas não sei se isso será o suficiente ainda. Ainda falta, tá longe, tá bem longe de alguma coisa. Então, Mark Ingram, ele tem um pequeno impacto no fantasy, mais impacto negativo para a questão do David Johnson do que positivo para o próprio Mark Ingram. A gente teve a situação do Cam Newton, né, que ele assinou por mais um ano com a equipe do New England Patriots, e quando ele assinou a gente já viu que tinha algo diferente, porque o valor que ele assinou foi muito maior, foi 14 milhões por ano. Isso aí é um contrato até interessante, depois do contrato de 5 milhões praticamente que ele teve no ano passado. Ele que tem seus 31 anos, tinha uma expectativa no ano passado, né, de ter assim, o Cam Newton com o Bill Belichick sempre falando muito bem do Cam Newton, só que a coisa não funcionou muito bem, foi muito 880, foi um ano bem complicado. Porém, esse ano, adiantando um pouco da free agency, né, o tio Bill ficou louco, ele simplesmente tá trazendo todo mundo que ele pode. Já trouxe 2 tight ends, 2 wide receivers. Se fala ainda num running back, pode aparecer. E fora adições do lado defensivo da bola também. Questão de jogadores de linha que apareceram. Cara, está sendo montado um time para vencer na temporada que vem. E inacreditavelmente isso deve acontecer. Assim, depende muito do individual ainda. Porém, olha, se eu fosse algum técnico de outros times na divisão dos Patriots, eu estaria bem preocupado, principalmente os Jets, que os Jets parece que vão continuar sendo o último cara nessa lista aí. E quem estava contente com a situação nos Dolphins, devagarinho, remontando a equipe, os Patriots estão em decadência, nós vamos brigar pela divisão, deve ter ficado de cabelo em pé com todas essas movimentações. O Cam Newton que pode ter um dos melhores ataques da sua carreira, pelo menos em qualidade. Vamos ver se isso vai se transformar realmente em pontuação. Pro Fantasy, eu realmente espero que seja um ano muito melhor do que o ano passado. Assim, teoricamente deve ser. Agora vai depender muito do Cam Newton que aparecer, né? Ele tem que ser um Cam Newton um pouco mais, menos 8,80, um pouco mais uns 40 por ali, tá? Nos 25, 30 já tá bom, pelo menos ele não vai ser um cara ruim. Mas eu acredito muito que o ataque não vai se basear praticamente nele fazendo touchdown, ele vai ter que usar mais o braço, até porque ele vai ter armas para isso, coisa que ele não teve em 2020. E outra notícia foi a renovação do Tom Brady, que teve muito, eu vou ter que falar, tá? Teve muito site, a gente vive hoje numa situação assim, até engraçada, que cara, tudo é clique aqui, leva pra lá e tal. Eu faço isso também lá no Instagram, mas para o pessoal ir lá e ler, principalmente ler os textos que eu perco um tempo escrevendo e pensando para trazer uma notícia que reflete a minha opinião e também informação. Por isso que eu gosto de usar o clique aqui, dar uma olhada ali embaixo para chamar atenção para isso. Porém, o pessoal usar a renovação do Tom Brady dizendo
que ele jogará mais 4 anos, ou o seu contrato agora terá 4 anos de duração, ou alguma coisa tentando te levar a acreditar que ele jogaria até os 48 anos. Não, é o contrato dele. Então, cara, não façam essa mídia chata aí que fica induzindo a pessoa a pensar bobagem, porque daqui a pouco o cara tá correndo ali, foi pegar um metrô, foi pegar um ônibus, quando tava lendo, chegou o ônibus na parada, ele só leu aquela notícia, ele subiu no ônibus, ele já tá pensando uma coisa diferente. Ele renovou, claro, ele vai jogar até o final de 2022, ele teve uma extensão contratual de apenas 1 ano, os valores são altíssimos, isso pode gerar um problemão no cap do time lá pra frente. É complicado, assim, mais um tiro que o Bruce Arians quer dar. Eles botaram a franchise tag no Chris Godwin, renovaram com jogadores importantes da defesa, mantém-se um time, renovaram com o Rob Gronkowski também, cara, renovaram não, né, deram um novo contrato pra ele. E eles querem brigar pelo segundo Super Bowl seguido. É isso que eles vão tentar fazer e eu não duvido de nada. Eles entram em 2021 como um dos favoritos ao título. E falando de fantasy, essa situação pro Tom Brady, eu acho que ele vai ser mais um cara novamente interessante pro fantasy, como foi em 2020, por essa situação Bruce Arians. Se fosse o Tom Brady dos Patriots, eu continuaria naquela situação de, fujam dele, ele não é um cara confiável no fantasy. Agora, junto com esse sistema do Bruce Arians, que envolve muito passe, trabalha muito bem seus wide receivers, desde o James Winston, mas o exemplo claro é o James Winston, porque o James Winston, mesmo com o Bruce Arians tendo 350 mil interceptações, ele foi um dos melhores jogadores no fantasy naquela temporada. Então assim, Tom Brady vai ser interessante. É claro, ele vai sair muito alto porque o pessoal alia nome a tudo, né? O nome do Tom Brady. Mas se ele começar a cair algumas rodadas aí, uma liga mais experiente muitas vezes, é um cara para se ficar de olho, um cara interessante que tu pode escalar praticamente semana a semana se ele manter o nível de 2020. Eu espero que isso continue, né? Porque a gente nunca quer ver um ídolo tendo seu entrando em decadência, né? A gente sempre gosta que ele saia por cima. Eu ia até parar por aqui, tá? Nessas notícias, mas eu tenho outras 2 notícias bem importantes, que elas independem da Free Agency. Se falou muito do Aaron Jones ser escolhido, ser contratado pelo Miami Dolphins, algo que não ocorreu. O Green Bay Packers renovaram o contrato do running back por 4 anos e 48 milhões de dólares. Liberaram também com isso o Jamal Adams da Free Agency. Inclusive ele já assinou por outra equipe que eu vou trazer essa semana que vem. Agora o João Kleber bateu aqui também. Foi os Lions, eu acho. Então, seguindo aqui, Aaron Jones, eu acho que assim, teve situações em que se esperava mais de um corpo técnico, de uma comissão técnica, que foi no ano passado, principalmente no draft, e não veio essa resposta do corpo técnico e principalmente de scouts e pessoas que trabalham com a formação do elenco. Concordo e discordo dessa situação do Green Bay Packers, porque eu discordo no sentido de que tu tem que proteger melhor o teu quarterback, que é um astro, né, na liga, e o time deixou sair o seu center titular. Outra situação, tu não deu armas pro Aaron Rodgers no jogo aéreo, e aí tu renovou com o running back, que por sinal foi draftado um calouro na 2ª rodada do ano passado, que quando se apresentou muito bem. Então ficou uma situação muito estranha. Se dava muito como certo que o Aaron Jones poderia ir para Miami, inclusive parece que ele não aceitou por um valor, né, maior do que ele recebeu agora nessa renovação de contrato, mas que é uma renovação bem interessante, né? 48 milhões por 4 anos, são 12 milhões por ano para um running back. E 4 anos, cara, 4 anos é tempo. Ele não é mais um cara novo, ele deve ter seus 27 anos. Então pensa que talentoso ele é. Não tô em nenhum momento dizendo que ele não é um bom jogador, que ele não vai somar, que vai ser ruim para os Packers isso. Eu só acho que eu sou um pouco defensor daquela situação de que running back é muito mais substituível do que um center, do que um bom wide receiver, por exemplo. Isso é mais difícil de encontrar na liga. Existem opções, existe o draft, mas a comissão dos Packers não vem trabalhando bem essa situação. Draft, de calouros, free agency, eu acho que
Até teve sucesso com os Smith ali, os Smith Brothers da parte defensiva, mas no ataque o Aaron Rodgers está sofrendo ainda muito com isso. De repente, com uma situação diferente, ele poderia ter brigado um pouquinho mais. De repente, um outro cara, para não ficar aquela situação unilateral apenas da Davante Adams para salvar a pátria, e de vez em quando tinha um chute longe aí para uma Ave Maria, vamos dizer assim, lá pro MVS. O Robert Tonyan aparecia um pouco também, assim, mas se espera um wide receiver desde o ano passado. Questão do Fantasy, eu acho que para Fantasy não é ruim. Eu teria mais dúvidas se ele tivesse ido para os Dolphins. Confesso que eu teria mais dúvidas, um time novo, uma situação nova. Usei esse exemplo lá no texto do Instagram, o exemplo Le'Veon Bell. Nada a ver tecnicamente, assim, comparando um jogador com o outro, tá? Mas o Le'Veon Bell era um cara nos Steelers, ele foi um cara nos Jets e foi outro cara nos Chiefs. O único lugar que ele jogou bem foi nos Steelers. Então, tem questão de linha ofensiva que muda, questão do jogador, confiança na equipe, tudo isso aí envolve. E um running back, às vezes, trocar de equipe pode ter problemas. O próprio Melvin Gordon, nos Broncos, ele era um jogador muito melhor lá nos Chargers. Ou ao menos pareceu. Então, cara, é difícil. Eu acho a situação bem complicada. Para Fantasy, ele permanecendo, eu acho que foi melhor, porque a gente já sabe o que ele pode produzir, o que ele deve produzir. Nos offs a gente não saberia, só que nesse ano ele vai ter divisões de carregada com o A.J. Dillon. No ano passado ele já teve divisões com o Jamal Williams, até numa proporção grande, mas é um calouro agora chegando, tudo mais. Claro, ele tem um contrato grande, isso aí quebrou tudo que se pensava. Mas ele deve ter algo muito próximo do ano passado, de repente um pouquinho menos, daqui a pouco até, para não forçar muito o físico do atleta, que vai ter 4 anos de contrato com a equipe lá de Green Bay. E para fechar, tivemos a aposentadoria de Drew Brees. Logo antes de abrir a free agency, né, já se esperava. Ele postou um vídeo com os filhos dele falando que ele vai ter mais tempo, os filhos falando que ele vai ter mais tempo com eles e tal, vai poder brincar com o pai, e que ele estaria se despedindo da liga. Para mim, ele pessoalmente é um dos meus ídolos no esporte. Desde que eu comecei a acompanhar, não é mentira para ninguém que eu acompanho há pouquíssimo tempo, comparado a muita gente por aí, e eu sempre achei ele um cara muito bom, um cara muito carismático, um cara que é um exemplo dentro e fora de campo. Até não era legal ver ele em campo jogando mal, como ele jogou em alguns jogos nessa última temporada, um pouco na outra também. Eu gosto de me lembrar daquele Drew Brees espetacular, assim, que, cara, era mágico. Então, mas mesmo assim, por um lado é triste não ver mais ele em campo, por outro feliz de ter visto a história acontecer. Falando, não quero entrar muito nesse detalhe, cara, teria muita coisa pra falar, eu já me alonguei bastante no Aaron Jones. E pra falar de fantasy, um problemão pro Alvin Kamara, né, a gente viu como foi no ano passado com o Tyson Hill. Eu acho que se daria um pouquinho melhor com o Jameis Winston. Vamos ver quem é que vai ser o titular, não sei ainda. Amanhã tem texto, inclusive, sobre as renovações dos dois, tá? Amanhã é 18/3, renovação do Tyson Hill e do Jameis Winston. Agora, a saída do Drew Brees complica muito o Alvin Kamara. Ele era aquela bola de segurança, né? Aquele check no running back. Quando o pocket fechava, se apertava, soltava pro Kamara e deixava ele aproveitar do espaço criado com a pressão da defesa no pocket. Com o Tyson Hill a gente viu que ele conseguia sair muito mais, ele é um QB muito mais móvel, então ele saía do pocket e conseguia ganhar aquelas jardinhas que às vezes quando o pocket começava a colapsar ele conseguia escapar. O Jameis Winston também resolve um pouco com as pernas, mas eu acho que ele tem um pouco mais aquele negócio de passador do que o próprio Tyson Hill, que por ser um canivete suíço ele se acostumou a diversas situações diferentes, né? Tanto como recebedor, como running back, enfim. O Jameis Winston, eu acho que ele é mais quarterback. De repente, o processamento dele mental é ruim, porém, ele é mais quarterback que o Tyson Hill. Então, essa briga vai ser boa. Michael Thomas é outro que teve um ano completamente diferente de 2019. Foi horrível. Foi o bust do ano, no Fantasy, principalmente. E ele deve ser outro cara que deve sofrer sem o Drew Brees. Bem complicado. De repente não tanto como eu acredito que o Alvin Kamara possa sofrer com
com essa saída do Brees, mas o ataque inteiro perde como um todo sem o Drew Brees. Vamos ver como isso vai acontecer até o final da off-season, quem é que vai ser titular, quem não vai ser, se vão adicionar mais alguma arma aí nesse ataque. É para ficar de olho, é bem interessante essa situação e só agradecer a essa carreira incrível do Drew Brees e tudo que ele nos proporcionou. Para quem gosta de NFL, eu duvido, não conheço um cara que não goste do Drew Brees. Então, mais um ídolo aí se aposentando. Os ídolos estão começando a se aposentar, tá ficando complicado, né? Então, vamos lá, um de cada vez, por favor. Não vem muitos aí se aposentando um em cima do outro. Vamos agora falar sobre a segunda rodada, as posições 13 até a 24 do nosso Early Top 24. Como eu comentei com muitos de vocês já sabem disso, né? Esses podcasts fora de temporada vão falar muito sobre notícias. Tanto que na semana que vem vai ser um só sobre a Free Agency. Se eu não tiver que fazer mais, inclusive, né? Porque como vocês já viram, eu falo pelos cotovelos aqui. Quando começo a falar, não paro mais. Começo a alongar muito mais do que deveria. Então, vou tentar ser um pouco mais sucinto nessa parte aqui, até porque é interessante para vocês da posição 19 em diante, porque o resto vocês já viram lá nos posts do Instagram. Então, para começar aqui na segunda rodada, logo no início da segunda rodada, um cara que foi primeira rodada no ano passado e que esse ano, para mim, ele não... Eu coloquei ele logo próximo da primeira rodada, mas eu não consigo ver ele saindo numa primeira rodada, pelo menos não nas minhas boards, que é o DeAndre Hopkins, wide receiver do Arizona Cardinals. Eu que preferi, entre aspas, colocar ele atrás do Stephon Diggs. Acho que o Stephon Diggs merece uma posição na primeira rodada e o DeAndre Hopkins não. Por uma situação que eu já imaginava e que acabou acontecendo mais na metade em diante da temporada, né, da temporada do Fantasy. Eu não vi assim aquele cara excepcional como eu tinha visto, inclusive no início ali da temporada. E eu acho que isso pode complicar ainda nesse ano. É um dos caras mais confiáveis, com certeza, mas eu tenho medo dessa inconstância do DeAndre Hopkins. Na 14ª, Aaron Jones, running back do Green Bay Packers, novo milionário aí da parada. Ele, cara, no ano passado ele não era a primeira rodada, se eu não estou enganado, ou era, agora não estou lembrado. Mas essa circunstância dele ter diminuído um pouquinho o ritmo. Tem outros nomes que apareceram que eu entendo estarem na frente dele. Ele teve jogos em que ele desapareceu no ano passado. E mesmo sem o Jamal Williams, como eu comentei antes ali na abertura do podcast, nas notícias, ainda tem o A.J. Dillon que deve tirar um pouquinho as carregadas. E o meu maior medo é o quê? O A.J. Dillon é aquele cara... Isso eu já tinha do ano passado, tá? Isso é coisa lá do draft de calouros do ano passado. Eu sempre comentei que o A.J. Dillon é um cara físico. Então ele poderia tirar aquela linha de gol, aquela... 2 jardas, primeira descida para 1 ou 2 jardas para o touchdown. E eu acho que isso vai começar a acontecer nesse ano. Eu acho que, principalmente jogadas físicas, o Aaron Jones começará a ser um pouco mais poupado e entrará o A.J. Dillon. É claro, a gente tem um ataque muito explosivo com o Aaron Rodgers, e o Aaron Jones é aquela situação que ele pode tanto correr como receber um passe e ter sucesso com isso. Mas eu coloco ele nessa segunda rodada. Principalmente eu tinha colocado ele muito pela situação dos Dolphins, tá? Isso pode mudar até o draft, mas hoje eu acho que ele é uma segunda rodada. Outro cara que é segunda rodada é o Austin Ekeler, na 15ª. Eu acho ele tem um potencial muito bom nessa temporada. Ele tinha no ano passado também, se machucou, perdeu tempo, cara, mas esse ano ele tem tudo para ser um pouco melhor, até pela questão do quarterback ter sido resolvida por lá, Justin Herbert. O pessoal está investindo em center, investiu em guard nessa free agency, então isso pode favorecer bastante essa situação do Austin Ekeler, que tem possibilidade de terminar no top 5 da posição, com certeza, sem dúvida alguma. É um nome a ser... Olha, é uma dos caras que eu estou cuidando mais nessa segunda rodada, dependendo de onde estará a minha posição no draft, nas ligas. Eu vou ficar de olho na situação do Austin Ekeler, porque eu acredito que ele possa cair mais que a 15ª posição. Porém, eu colocaria ele na frente desses caras que eu vou trazer daqui para frente. Na 16ª eu coloquei DK Metcalf, wide receiver
do Seattle Seahawks. A gente tem todo aquele imbróglio, questão de Russell Wilson que pode sair e tudo mais. Eu acho que ele vai ficar, tá? Eu acho que esse ano esquece. A gente até teve um boato de uma proposta dos Bears com 3 first rounds, 2 jogadores titulares, uma loucura assim. Mas se eu fosse eu acho que eu teria trocado, mas ele é um dos melhores quarterbacks da liga. É difícil trocar um dos melhores quarterbacks da liga, independente do que esteja acontecendo. E o Chicago Bears não é uma grande organização hoje para chamar tanta atenção assim do Russell Wilson. Acho que ele consegue ganhar mais lá no Seattle Seahawks, ainda mais com os 2 wide receivers que ele tem à disposição, e um deles é o DK Metcalf, que foi bem no ano passado. Teve algumas baixas no meio da temporada, mas ele se posicionou como wide receiver 1 da equipe. Principalmente, cara, ele é ameaça em fundo de campo, ele é ameaça em bolas contestadas, ele tem um pequeno problema de drops, mas ele é um cara espetacular, principalmente quando se fala em fantasy. Ele tem um teto ainda muito grande à sua frente. Outro cara que tem um teto enorme é o 17º, que é o Calvin Ridley. Eu fiquei muito em dúvida aqui em quem botar na 16ª, quem na 17ª. Para mim, eles estão praticamente empatados aqui. O Calvin Ridley, que se colocou como wide receiver 1 da equipe do Atlanta Falcons. O Julio Jones perdeu muito tempo também de lesão, não dá para a gente esquecer desse detalhe. Porém, eu acho que daqui para frente, cada vez a gente vai ver o Calvin Ridley brilhando mais e mais. Ele que foi um baita achado na segunda rodada no ano passado, e esse ano ele consolidou sua posição ali. Ele não é um cara ainda de primeira rodada, ele tem ainda a crescer. Quem tem ele em Ligas Dynasty deve estar muito feliz, porque ele vai ainda por um bom tempo ser muito competitivo, principalmente enquanto tiver um quarterback como Matt Ryan lá. E com o Julio Jones chegando próximo de uma aposentadoria, cara, Calvin Ridley, o céu é o limite para ele. Na 18ª posição, na 18ª pick do draft, se o draft fosse hoje, eu escolheria o Josh Jacobs. Josh Jacobs, que foi colocado no top 6, top 5 no ano passado, top 6, se eu não me engano, em muitos lugares. Eu não entendi até agora por quê. Eu não gostei na época, não me chamou essa atenção. Concordo que era um cara de primeira rodada, por ser o running back 1 incontestável da equipe, mas eu não colocaria ele tão alto assim, não coloquei, e até tive ele em algumas ligas, mas ele não foi um cara nada confiável, mesmo se falou em lesões e tal, mas mesmo assim ele era o running back 1 da equipe, e ele não se consolidou como um running back de primeira rodada do Fantasy. Então ele é um dos caras que mais caíram aqui, e por méritos apenas dele, por problemas apenas do jogador. Na 19ª posição, outro cara de primeira rodada, Joe Mixon. Já falei bastante dele lá nos first rounds também. Ele teve problema de lesão, por isso que ele está caindo até a 19ª. Porque senão ele poderia sim ser um cara de primeira rodada. Com Joe Mixon, Joe Burrow, esse ataque pode ser bem interessante. Existem o Ed Green saindo agora. Claro que ele não era um fator decisivo e tudo mais. Porém, eu acho que o Joe Mixon saudável numa temporada inteira, ele é um cara de primeira rodada. Então, pegando ele aqui na 19ª, tá mais do que bom. E, como vocês sabem, eu gosto de priorizar running backs. Então, eu estou trazendo os melhores que eu acho disponível antes de outros wide receivers, por exemplo. Mas na 20ª eu vou ter que ir com o wide receiver. Eu não consigo jogar ele mais longe que isso. De repente, na 21ª eu ainda colocaria. 22ª no máximo. São caras que ficam muito próximos na minha mente hoje, assim, que na 20ª eu coloquei Michael Thomas, tá? Na 21ª, Miles Sanders, na 22ª, George Kittle. 20ª com Michael Thomas, porque eu ainda acho que ele pode produzir. Claro que há uma regressão que ele já teve, mas ele vai ser melhor do que o ano passado. Isso, eu não tenho tantas dúvidas quanto a isso. Principalmente se Jameis Winston for o quarterback titular. Eu espero muito que isso aconteça. O Fantasy agradeceria muito. Com o Taysom Hill a gente tem a situação do quarterback. O Taysom Hill é um cara que pode dar muita pontuação no Fantasy para ele. Para os outros, eu acho que o Jameis Winston é um cara mais agradável na questão pontuação para Michael Thomas, para Alvin Kamara, enfim, para quem mais que estiver por lá. Então, Michael Thomas na 20ª. Na 21ª, Miles Sanders. Eu tinha muita expectativa com ele em 2020. Não se consolidou. Perdeu tempo com lesão. Teve jogos em que também desapareceu. Não foi produtivo. Outros jogos que ele foi produtivo porque conseguiu uma big play num jogo que estava difícil, por exemplo. Então, um pezinho atrás com o Miles Sanders. Bem atrás. Ainda mais
com a situação Jalen Hurts, que pode potencializar ele com uma situação de bastante RPO, né, Run Pass Option, que a defesa adversária vai ficar pensando, pode ser uma jogada de corrida do Miles Sanders, pode ser uma jogada de corrida do Jalen Hurts, ou pode ser um passe do Jalen Hurts. Então, essa situação pode ajudar o Miles Sanders, porque com uma leitura rápida do Jalen Hurts certa e um bom trabalho da linha ofensiva, pode abrir um caminho grande para o Miles Sanders, e isso acontecer seguidamente, mas ele terá que dividir carregadas com o Jalen Hurts, isso é uma certeza. Eu acho que ele pode ser mais do que apenas o 21º, porém hoje eu não tenho confiança para colocar ele mais acima desses outros jogadores que eu já citei até agora nessa teórica segunda rodada. Na 22ª posição geral, eu tenho o George Kittle. Por essa questão também do Travis Kelce, que eu coloquei numa primeira rodada, e o George Kittle produziu muito bem enquanto ele esteve saudável. Eu acho que isso pode acontecer mais uma vez em 2021. E se eu tiver uma oportunidade no final da segunda rodada, assim como eu tive em algumas ligas em 2020, de pegar um tight end de elite, como foi o Travis Kelce na época, mas eu sei que no final da segunda rodada ele não vai chegar. Se eu conseguir pegar um George Kittle, eu vou ficar muito contente, porque eu vou ter um tight end para trabalhar semana a semana e que, se mantendo-se saudável, ele vai terminar daqui a pouco ali top 3 no mínimo da temporada. Logo atrás dele eu colocaria ele em segundo, né, como vocês podem ver. Logo atrás dele é o Darren Waller, mas ele não está nem na minha segunda rodada aqui. Eu acho que o Darren Waller é um pouquinho mais para baixo. Mas ele também tem chance de ser melhor até que o Travis Kelce durante a temporada. Não é dúvida, acho, para ninguém isso aí. Porém, eu vou um pouco mais nessas certezas aqui, até porque o ataque dos Raiders deve ser um pouquinho diferente para esse ano. Eles estão se organizando ainda, então meio nebuloso a situação por lá. Então, na 22ª, George Kittle. Colocaria minhas fichas nele no final da segunda rodada. 23ª, voltamos para running back J.K. Dobbins, que teve um final de temporada muito interessante. Parece que o ataque se encaixou um pouquinho mais nele e deve ser algo muito próximo do que eu penso sobre o Miles Sanders e Jalen Hurts. Porém, a gente sabe que o Lamar Jackson com as pernas ele faz chover, né? E tendo uma outra arma assim com as pernas também, podem abrir jogadas nas mesmas situações. E o J.K. Dobbins já se provou que ele é um running back bem interessante. Final de segunda rodada, para mim, está mais do que bem pago. Pode sair até na frente disso em algumas situações. E para fechar, na 24ª posição, eu fui de novo lá para os wide receivers com A.J. Brown, wide receiver do Tennessee Titans. Inclusive, eu, assim, vendo as movimentações da Free Agency, de repente eu colocaria ele mais à frente ainda. De repente pulando aí, eu não consigo colocar ele tão à frente, mas eu acho que ele é um cara que vai dar para se confiar muito bem, vai ser um dos grandes caras achados aí. Isso aí, ele é um cara que pode cair até para a terceira rodada em certas ligas, por não ser um cara de tanto hype. Só que, relembrando, saiu Corey Davis e saiu Jonnu Smith. Claro, o time é Derrick Henry Football Club, ok. Porém, ele é um cara que é uma ameaça em fundo de campo, ele e DK Metcalf, que para quem não sabe foram colegas no college. E o DK Metcalf fala para todo mundo que o melhor dos dois é o A.J. Brown. Que o A.J. Brown é sensacional. E eu, sempre que eu vi assim, comparações, eu acho o A.J. Brown muito mais confiável do que o próprio DK Metcalf. Porém, situações de quarterbacks diferentes, planos de jogos diferentes colocam o A.J. Brown atrás do DK Metcalf hoje. Mas eu acho que ele pode ser um cara muito interessante para quem gosta, assim como eu, de jogadores confiáveis. Conseguiu ele no final de uma segunda rodada, na 24ª geral. Eu acho que pode ser um achado bem interessante. Ele tem capacidade para terminar dentro do top 10 fácil da posição. Não tenho quase dúvidas disso. E pode ser que esse ano de 2021 seja a consagração, porque sem Corey Davis para dividir targets e sem o Jonnu Smith, olha, ele pode dar um salto bem grande de produção nesse ano de 2021. Ele tem talento para isso. Resta ver como que a equipe vai funcionar sem esses outros jogadores também, chamando a atenção das defesas adversárias. Essa foi a segunda rodada
do nosso Early Top 24, os 24 melhores jogadores para Fantasy, entre aspas, nesse ano de 2021. Se o draft ocorresse hoje, essa seria a minha ordem por valor, daqueles do melhor, do Christian McCaffrey, como primeiro até o A.J. Brown, 24º. Eu ainda não postei, falta ainda a 19ª, 20ª, 21ª, até a 24ª, não está postado ainda, então... quem viu primeiro viu aqui no podcast, ouviu no caso aqui no podcast. Então, muito obrigado pela audiência. Sempre que você puder deixar um feedback, se está gostando, se não está gostando, lá no DM do Instagram, lhes agradeço. E não é tão fácil fazer tantos podcasts assim, principalmente, meu Deus, estou passando um carro aqui, espero que não fique no som aí. Os caras, olha... Se você é um desses caras que bota som alto para andar na rua às 8h12 da noite, parabéns, tu é um retardado. Mas, voltando aqui, nada contra quem gosta de som de carro, eu acho que só tem que respeitar os ouvidos do resto do pessoal, ainda mais num bairro de famílias e tudo mais. Nossa, fui conservador ao extremo aqui. Não, realmente, passar com um carro de som... Ai, eu já fui jovem também, mas ainda bem que eu nunca tive som no meu carro, senão eu ia fazer essas mesmas bobagens aí, com certeza. Tá? Esse foi o Early Top 24, as notícias. Lembrando, de novo, semana que vem tem Free Agency. Vou tentar trazer toda a Free Agency, mas se eu vejo que vai ficar muito alongado o podcast, eu quebro em 2 partes também, para ter conteúdo nessa off-season, né? Já tem draft, tem bastante coisa aí, então segue a gente lá, manda pro seu amigo, não seja egoísta. Tenha uma ótima semana, se cuidem, coronavírus está ainda aí, tá? Não sejam que nem o Gabigol, que fez o que fez e ainda disse, não, porque durante a pandemia eu me cuidei. Acabou e eles não nos avisaram, então. Falei demais já. É isso aí, uma boa semana a todos, saúde para todo mundo, um abraço e até a semana que vem.